falar um pouco sobre Malaquias. A primeira coisa que eu gostaria de destacar do texto de Malaquias é que tornai vós para mim e eu me tornarei para vós. Preste atenção que Deus está falando sobre o dízimo e Deus está falando, torne para mim e eu tornarei, e eu me tornarei para vós. Significa que há uma presença especial, há uma presença diferente sobre aqueles que são dizimistas. Quantos conhecem Jacó? Jacó era filho de Abraão, filho de Isaac na fé. Ele era filho, ele era neto de Abraão, filho de Isaac. Ele é um dos patriarcas. Imagine ele frequentar uma casa em que o seu pai dizia sobre o sacrifício de Isaac, em que se escutava as bênçãos, as promessas, os milagres. Um homem de idade, uma mulher estéril que teve um filho. Ele cresceu nesse ambiente. O seu avô contava as histórias. Deus me chamou e falou para eu deixar tudo e crer nele. Falou que eu seria pai de muitas nações e eu não podia ter filhos. E Deus fez um milagre, me deu um filho. E depois Deus pediu esse filho, sacrifica Isaac. Jacó, diga Jacó. Ele nasceu e ele cresceu em uma casa de histórias, em uma casa de milagres, em uma casa de experiências, mas ele nunca tinha ouvido e nunca tinha estado na presença de Deus. É só quando ele está no deserto que ele tem uma experiência com Deus e é dizimista. Por isso eu quero dizer para você, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Há uma presença especial sobre aqueles que são fiéis. Quando ele entrega o dízimo, Deus diz, eu não te deixarei até que todas essas promessas se cumpram na sua vida. Deus está sobre toda a terra. Deus é Pai, Deus é Criador, Ele criou todas as coisas. Ele está sobre toda a terra, mas Ele está de uma forma diferente, com uma presença, uma manifestação diferente para aqueles que são fiéis no dízimo. Quantos estão entendendo? Segundo, e depois fazei prova de mim. Assim que Deus fala sobre o dízimo, tornai para mim, e eu tornarei para vós. Estejam comigo, e eu estarei com vós. Devolvam o dízimo, e eu vos abençoarei. Entra a única passagem da Bíblia em que Deus diz, fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Imagine você testar uma pessoa, um atleta, que ele levanta 100 quilos, e você fala, eu duvido você levantar 102 quilos, e ele vai lá com muita força, 102 quilos, e você fala, agora eu duvido você levantar 105 quilos, e ele com muita força, com muita dificuldade, levanta 105, e você diz agora, eu duvido você levantar 110, e ele, fazendo o impossível, ele levanta 110, e agora eu duvido você levantar 112 quilos, e aí ele não consegue levantar, porque chega uma hora que as nossas forças são limitadas. Por mais que ele seja um homem forte, um homem preparado, um homem que bate recordes, chega um momento em que ele não consegue ultrapassar, ele não consegue carregar um peso maior. Mas Deus está dizendo, faça a prova de mim. Faça a prova para ver se há algo impossível para mim. Faça a prova para saber se eu posso te abençoar ou não, se eu posso fazer o impossível na sua vida ou não. Diga, tornai-vos para mim. Mais forte, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. E depois, diga, e depois, avisa para a pessoa que está do lado, e só depois, fazei prova de mim.
diz o Senhor dos Exércitos. Terceiro ponto, uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolher-se. Aqui está falando de uma bênção tal, que você não tem lugar para guardar, que você não tem como armazenar. Imagine uma bênção tal, que você não tem como guardar. Às vezes eu fico olhando o YouTube, toda essa tecnologia, e às vezes alguém fala assim, uma pessoa teve tanto acesso, teve tanto cliques, que deu um pau na internet. Imagine entrar tanto dinheiro na sua conta, que o banco trava, que o sistema do banco não consegue reconhecer e ele trava. Diga, uma bênção tal. Amém. Até que não haja lugar suficiente para a recolher-des. Diga, uma bênção tal. Quarto princípio. E por causa de vós repreenderei o devorador. Porque a grande questão não é enriquecer, mas é se manter rico. Quantos conhecem o Eike Batista? Quando ele era rico, eu mandava mensagem todo dia no Facebook lá para ele ser meu amigo. Ele nunca respondeu. Agora também não quero mais. Agora já cancelei lá o pedido de amizade. Não quero mais ser amigo dele. Qualquer um pode se tornar rico. Com um pouco de sorte, com um pouco de corrupção, em um país fácil de enriquecer, com um dinheiro corrupto da alimentação das merendas, dos remédios do posto de saúde, de escolas e hospitais que não foram construídos. Estamos em um país que, com um pouquinho de sorte, um pouquinho de corrupção e um pouquinho de bons amigos, é possível enriquecer. Mas você vai começar a ver que todos eles que enriqueceram se tornarão os homens mais pobres e miseráveis dessa nação. Porque esse texto fala sobre justiça. E Deus vai fazer a diferença daqueles que realmente serão levantados como ricos e aqueles que foram levantados como corruptos. Todo esse dinheiro que foi desviado vai voltar, diga, para mim, para minha família, para o nosso povo. Diga, Deus é justo. Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Por causa de vós repreenderei o devorador. Este sistema corrupto é um devorador. E este sistema devorador, ele tomou posse do país por causa da infidelidade da nação. Quantas pessoas Deus abre uma porta e vira as costas? Quantas pessoas Deus abençoa e vira as costas para Deus e para a casa de Deus? Mas Deus diz, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, e depois fazei prova de mim. E Deus derrama uma bênção tal, que eu não posso, que eu não tenho condições de guardá-la. Pergunta, por que, pastor, eu não tenho condições? Por que tanta bênção que não tem lugar suficiente para eu recolher, para eu guardar? Pergunta, por que, pastor? Porque Deus quer fazer de você um abençoador. Você vai falar, é muito dinheiro para mim. Eu vou abrir uma casa de recuperação. É muito dinheiro para mim. Eu vou ajudar instituições. É muito dinheiro para mim. Eu vou construir uma escola, um hospital, uma igreja. Uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para o recolher. Diga ao Senhor, vai me abençoar com uma bênção tal, para que eu seja uma bênção e um abençoador, e todas as famílias sejam abençoadas por intermédio de mim. E por causa de vós repreenderei o devorador. Se nós formos fiéis, Deus repreende o devorador que está sobre nós, sobre a nossa casa e sobre esta nação. Diga, por causa de mim, Deus repreende o devorador. 5. Quinto princípio, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados.
O Brasil já teve um momento da história em que todos olhavam para o Brasil e falavam: é um país miserável, é um país de índios, é um país de terceiro mundo, é um país sem cultura. Já tivemos uma parte da nossa história em que as nações olhavam para nós e desprezavam, porque havia um opróbrio, havia uma maldição de pobreza sobre o Brasil, e eles mandavam uma ração, e eles ajudavam o Brasil com o que sobrava, com uma ração. Mas também nós já tivemos na nossa história um período em que todos olharam para o Brasil e disseram: o Brasil é uma grande nação, é um país abençoado, tem muitas riquezas. O Brasil já foi tido como um país pobre e miserável, e já foi tido como um país abençoado. Mas quando somos fiéis de verdade, todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Não é simplesmente pobre ou rico, não é simplesmente pobre, miserável ou abençoado e próspero, é bem-aventurado. Diga: é bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, ela não tem, no original ela não tem uma tradução, e precisa de muitas palavras para dizer o que é um bem-aventurado. Significa feliz, saudável, próspero, alegre, honrado. E vão olhar para nós e vão dizer: bem-aventurados. Sexto princípio: eles serão meus, diz o Senhor. Diga: eu sou do Senhor. Há uma promessa que o Brasil será do Senhor, que o Brasil se tornará um país cristão, não simplesmente em uma carteirinha, como já fomos chamados de um país católico, mas católicos não praticantes. E estamos nos tornando um país cristão, mas não praticante, que não vão à casa do Senhor e que não vivem a palavra e os estatutos de Deus. Mas quando nós somos fiéis, nós somos chamados de seus. Diga: eu sou do Senhor. Sétimo princípio: serão para mim joias. O Senhor diz: se forem fiéis, se tornarem para mim, eu tornarei-vos para vós. Fazei prova de mim. E Deus diz: serão meus, serão a minha propriedade especial, serão meu tesouro, serão joias preciosas, serão para mim joias. Oitavo princípio: poupa-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Uma coisa é você se relacionar e tratar com um servo, com um empregado, e outra coisa é você se relacionar e tratar os seus filhos. Por mais que você trate de forma intensa e severa os seus filhos, eles sempre serão os seus filhos. E aqui Deus diz: poupa-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Os filhos às vezes cometem erros terríveis, mas são filhos. Deus olha e diz: cometeram pecados terríveis, mas são meus filhos. É o filho pródigo que sai da casa do pai e que esbanja a graça de Deus, que esbanja as riquezas e os talentos que Deus dá, e por fim vai ter um trabalho miserável e cuidar de porcos e passar fome e ter desejo de comer a comida dos porcos. Mas Deus diz para os fiéis: diga: é para os fiéis. Poupa-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Nono princípio: e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqui, nesse nono princípio, é
a diferença entre o justo e o ímpio. Mas não basta simplesmente ser justo, porque as pessoas vão ver a diferença para aqueles que são justos e servem ao Senhor. Preste atenção. E vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então primeiro tem uma diferença, diga, existe uma diferença entre o justo e o ímpio. E existe uma outra diferença entre os justos que servem a Deus e os justos que não servem a Deus. Diga, eu sou um justo que serve a Deus. Não basta simplesmente ser dizimista, tem que ser dizimista e servir a Deus. Você tem que testemunhar, tem que ser uma testemunha, você tem que agradecer a Deus, você tem que falar sobre a obra de Cristo, sobre a sua morte e ressurreição. Você tem que ter uma vida de oração, de intercessão, de evangelismo. Vocês estão vendo que a igreja está passando por pequenas reformas. E isso é possível porque nós temos aqui pessoas justas e que servem a Deus. Muito obrigado aos justos e aos que servem a Deus, aos que cuidam da casa de Deus, aos que cuidam, que zelam, que limpam, que abrem, que recepcionam o povo, que tem uma vida de oração, que faz evangelismo, que convida as pessoas, que fazem manutenção, que doam o seu tempo, que doam as suas habilidades. Diga, há uma diferença. E eu sou um justo que serve a Deus. As pessoas vão ver a diferença na sua vida. As pessoas vão ver a diferença na sua vida. Diga, as pessoas vão ver a diferença na minha vida. Por isso você que é um justo, você que é um justo, diga, eu. Você que é um justo, arrume um jeito de servir a Deus. Ainda há muitas coisas para fazer na casa de Deus e na obra de Deus. Arrume um jeito de ser um justo que serve a Deus. Chegue mais cedo, organize a igreja, recepcione o povo, fique na porta evangelizando, entre na igreja mais cedo e faça orações e intercessões pelas famílias e pelo povo. Diga, eu sou um justo que serve a Deus. E há uma diferença sobre a sua vida. Há uma diferença na sua vida, porque quando Jesus fala sobre o dízimo para os fariseus e para os escribas, eles eram dizimistas e eram justos, mas eles não faziam o serviço, eles não serviam a Deus, eles não cuidavam do povo e da casa de Deus com amor e com graça. Diga, é uma noite de tornar para Deus. E todo o ajuntamento da congregação o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poloão em ambas os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Êxodo 12, versículos 6 e 7. Lembram que Moisés foi chamado para libertar o povo? Ele fala com Faraó. Deus endurece o coração de Faraó. Sabe, pode ser que você esteja tentando se libertar e sair dessa vida de escravidão, e sair deste mundo de Egito, deste mundo de trevas. Diga, eu quero, e eu estou lutando pela minha libertação financeira. Só que você está lutando pela sua libertação financeira e parece que as coisas ficam piores. O diabo coloca mais trabalho para que você não possa vir à casa de Deus. Diga, essa é uma estratégia de Satanás. Nunca arrume um trabalho e nunca seja fiel a um senhor que diga que você não pode vir à quinta-feira na igreja, que você não pode vir ao domingo servir ao Senhor. Pergunta, por quê, pastor? Porque é o espírito de Faraó dominando sobre a sua vida, te escravizando,
e te dando trabalho para que você não possa servir a Deus. É um princípio demoníaco. Demoníaco. Quando o povo começa a buscar a sua libertação, a primeira coisa que Faraó faz é dizer: está faltando trabalho para vocês, né? Por isso que vocês querem adorar a Deus, né? E ele diz, na versão atualizada, revisada e distorcida do pastor Marcos, ele diz: vocês querem ir na igreja de quinta-feira, né? Não, eu vou dar mais trabalho para vocês. Eu vou dar hora extra para vocês. Domingo vocês não têm o que fazer, né? Eu vou dar mais trabalho. Vocês vão trabalhar de segunda a segunda. O diabo, quando ele vai amarrar a sua vida financeira para que não haja libertação, a primeira coisa que ele faz é te arrumar um trabalho para que você não venha na casa de Deus. Por isso, se você que está lutando, você que está buscando pela sua libertação financeira, você tem que saber que o inimigo vai te dar um trabalho, e ele vai te dar mais trabalho, para que você não tenha condições, e para que você esteja cansado, e não venha nas reuniões. Diga: mas eu vou lutar. Eu quero a minha libertação financeira. E Deus endurece o coração de Faraó. As coisas ficam mais difíceis. O apóstolo Gerson sempre fala: parece que ter uma libertação financeira é mais difícil. Precisa de mais força, precisa de mais empenho, precisa de mais fé. Diga: precisa de mais fé. Então não caia nas artimanhas de Faraó, e tenha fé. Fé, atitude, fé. Confie em Deus e seja humilde. Mas Deus endurece o coração de Faraó. Acontecem as pragas. E o que nós estamos vendo, e nós vimos sobre esta nação, foram as pragas de Deus. E quando termina este processo das pragas, Deus diz: agora vocês vão sair. E vão sair apressados do Egito. Quando Deus chama Moisés, Deus já dá uma promessa. Diga: Deus dá uma promessa. E eu darei graça, diga graça, amém, a este povo, aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Diga: eu não vou sair desta crise vazio. E o Senhor deu ao povo graças aos olhos dos egípcios. Diga: e o Senhor deu ao povo, diga graça. Diga de novo: graça, amém, aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Quando Deus chama Moisés, em Êxodo 3, 21, Deus já diz para eles: olha, vocês trabalharam 400 anos e não vão sair daqui vazios. Quando as pragas começam a se manifestar, Deus de novo fala: e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também ao homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. No meio das crises, no meio das pragas, Deus derrama a graça, e o líder e o povo começam a ser vistos de uma forma diferente. Começam a ver que eles são grandes. E começam a respeitar o povo de Deus. Mas na hora de sair, e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. E este lhe dava o que pediam. Diga: e lhe davam o que pediam. Amém. E despojaram os egípcios. Êxodo 12, 36. Diga aí: pediam o que queriam. Quando vai acontecer a última praga, diga: acontece um sacrifício. Um cordeiro é morto. O sangue é aspergido sobre os umbrais. Diga: um sacrifício de sangue, representando Cristo. Mas depois que esse sacrifício é feito,
Deus derrama a graça. Os filhos dos egípcios morrem. Os animais dos egípcios, os primogênitos, todos morrem. E o povo sai apressado. Mas antes de sair apressado, o Senhor derrama graça. Diga, graça sobre a minha vida financeira. E o povo de Deus, ele pedia aos egípcios, e o que eles pediam, os egípcios davam. Diga, quando Deus derrama a graça, o que eu pedir, eu vou receber. O que você está pedindo? Hoje é uma noite de libertação na sua vida financeira. Hoje é a noite em que você sai do Egito. E o que você vai pedir aos egípcios? Porque o Senhor está derramando graça. Eu acho que chegou um bom momento de você chegar para o seu patrão e pedir um aumento. E pedir um aumento e um cargo maior. Chegou a hora de você começar a pedir aos egípcios, porque Deus está derramando graça. O que você quer pedir? O que você vai pedir aos egípcios? Você tem muitas coisas para pedir ou só algumas? O que você quer? O que você vai pedir? Eu vou te falar uma coisa e pode ser um pouco cruel, mas eu vou te falar algo e você marque no seu caderno. Eu gosto muito do profeta Samuel, do juiz Samuel, que Deus usou para levantar governadores. E desde que Deus me chamou há 15 anos atrás, Deus tem falado que me daria uma unção para levantar governadores, prefeitos, presidentes, senadores. E a Bíblia diz que nenhuma palavra que saiu da boca de Samuel caiu por terra. Que tudo que ele falou se cumpriu. Por isso eu vou liberar uma palavra agora. E você marque no seu caderno. E pode parecer um pouco cruel, mas pode ter certeza que muitas autoridades políticas e que candidatos à presidência cairão de cama e não vão conseguir se tornar presidentes. Pode ser que algum deles morra, porque Deus fez isso no Egito. Deus matou o filho de Faraó. Deus matou os primogênitos dos egípcios. Pergunta por quê, pastor? Para que nunca mais se levantasse uma autoridade do Egito que voltasse a dominar o povo de Deus. Você vai ver candidatos à presidência, você vai ver candidatos caindo de cama, porque Deus não vai permitir que os filhos de Faraó voltem a governar a nossa nação. Marcou na sua agenda? Quando um dos presidentes cair de cama, você sabe que é Deus no controle, e Deus libertando esta nação e colocando homens segundo a sua vontade sobre o governo. Pessoas vão morrer, pessoas vão cair de cama, mas nunca mais teremos autoridades, e muito menos uma autoridade maior sobre nós e esta nação, que seja filho de Faraó, que seja filho das trevas, que venha governar e que venha arquitetar o maior roubo e a maior corrupção da história da humanidade. Diga, pessoas vão morrer, e muitos cairão de cama, porque Deus está libertando o seu povo. Mas nós estamos saindo esta noite. É uma noite que marca um novo tempo na nossa vida financeira. Muitas pessoas vão morrer, muitas pessoas vão cair de cama, e muitas pessoas vão receber herança, e muitas pessoas vão pedir, e tudo que pedirem, receberão. Diga, é uma noite importante. Deus diz a Moisés que este sacrifício e que este dia se tornaria o primeiro dia do ano.
Ia começar um novo calendário, um novo dia, um novo mês, um novo ano, um novo tempo, com aquele sacrifício e com a saída deles do Egito. Diga: hoje, com este sacrifício, começa um novo dia, uma nova semana, um novo mês, um novo ano e um novo tempo. Diga: é uma nova agenda que conta a história da minha libertação financeira e da minha prosperidade, das minhas conquistas.